com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante deixar o meu abraço, as minhas considerações, o meu carinho por você que é simpatizante do meu canal, por você que assiste aos meus vídeos, por você que é inscrito no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos trazer apenas um versículo que se encontra no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9, apenas o versículo de número 1. Nós vamos trazer todo o capítulo todo, mas nós vamos trazer de versículos em versículos, né? E o nosso primeiro tema do início do estudo é a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Amém? Pois bem, o apóstolo Paulo começou a ser perseguido e algumas pessoas não o consideravam como apóstolo, né? Estava tentando tirar o direito dele pregar na cidade onde ele estava. E o apóstolo Paulo, em sua defesa, ele luta pela liberdade de expressão, pela liberdade de pregar, né? Pela liberdade de ir e vir, né? Então, o versículo de número 1 é um versículo de extrema importância, que é o início do capítulo 9, e que nós vamos trazer primeiro ele. Depois a gente continua com o restante dos estudos. Pois bem, o primeiro estudo, como eu já disse, vou repetir, tem como tema a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9. Diz assim o versículo 1: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus Cristo, o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho do Senhor? Bom, então, veja que ele faz algumas perguntas. Né? A primeira pergunta, ele pergunta se ele não é livre. A segunda, se ele não é apóstolo. E a terceira, se ele não viu o Senhor Jesus Cristo. E depois a quarta pergunta, ele diz: não são vocês resultado do meu trabalho? Ou seja, Paulo começa a sua defesa, né? Aí, nessa defesa de Paulo, existe alguns motivos para que ele se defenda. O primeiro motivo da defesa de Paulo é que o apóstolo Paulo teria, né, liberdade como apóstolo por alguns fatos. O primeiro fato é que confirma o apóstolo, é que o próprio Jesus Cristo confirma o seu apostolado. Amém? Ou seja, ele teve um encontro com Cristo, né? E viu o Senhor Jesus Cristo, entendeu? Ele viu. Teve muitas pessoas que pregaram a palavra de Deus que não viam Jesus, mas o apóstolo Paulo, ele viu, assim na íntegra, né? Entendeu? Foi um fato. Ele teve um encontro diretamente com Jesus Cristo, né? Então, por isso que ele diz: não sou eu livre. Por que livre? Porque livre está querendo dizer o seguinte: livre do pecado, livre das amarras de Satanás, livre de quando ele era Saulo, que perseguia crentes, livre, né, de uma mente que pensava só em perseguição, de um coração cheio de mágoa. Ou seja, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele se livrou disso. Ou seja, agora ele se tornou um homem livre. De escravo do pecado, ele passa a ser um homem livre. Isso estou falando na esfera espiritual. Não sou apóstolo, por quê? Porque quando ele encontra com Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, né, o comissionou, ele próprio o comissionou
certo? Como apóstolo, foi comissionado pelo próprio Jesus Cristo. Não foi homem nenhum que veio e colocou a mão sobre sua cabeça, não, de jeito nenhum. Ele foi comissionado por Jesus Cristo. E após ele ser comissionado por Jesus Cristo e ficar cego, o Senhor pede para que ele vá à casa de Ananias, né? Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Então o primeiro motivo é o seguinte: não teria Paulo liberdade como apóstolo? Sim, com certeza, porque ele se entregou a Jesus e agora ele está livre do pecado. Quando nós ficamos livres do pecado, quando o Senhor tira aquilo que está errado dentro de nós, toda sujeira, toda lama, todo lamaçal que nós adquirimos lá no mundo, nós nos tornamos uma pessoa limpa e livre, uma pessoa regenerada e purificada. Ou seja, já estamos prontos para começar a propagar a palavra de Deus, né? Passo a passo, aprendendo, estudando, lendo a Bíblia, adquirindo experiência, até nos tornarmos experientes. No início, tomando o leitinho, né? Aquele mingauzinho ralo, mas depois começamos já a comer aquela feijoadinha de mocotó, uma carninha de charque dentro, né? Feijãozinho com arroz, né? Uma picanhazinha assada, e a alimentação começa a aumentar. Por quê? Começamos a crescer na graça e no conhecimento. Então o nosso alimento espiritual, ele vai a cada dia se desenvolvendo. Aquilo que era líquido vai ficando sólido, né? Nós vamos criando solidez em nossas vidas. E agora, quando eu era menino, agia como menino, mas agora que sou adulto, ajo como adulto. Então não teria Paulo sido liberto ou liberdade como apóstolo? Claro que sim, né? Porque ele teve um encontro com Jesus. Segundo lugar, né? Ele viu pessoalmente o Senhor Jesus Cristo, né? Ele viu pessoalmente. Ele teve o encontro com Jesus Cristo. Ou seja, isso confirma o apostolado de Paulo pelo próprio Jesus Cristo, certo? Pelo próprio Jesus Cristo. Porque Jesus, o que Jesus queria? Pegar Saulo, que era um homem corajoso e inteligente, e tirar a sujeira de dentro dele e transformar ele em Paulo, um servo de Deus, um apóstolo, que pregaria e que escreveria as cartas que falaria sobre a liberdade e sobre o pecado no mundo e sobre a vida na luz, que é Cristo Jesus, entendeu? O apóstolo Paulo é quem mais fala de pecado, né, e de salvação, é o apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo nos leva a nos converter dos nossos maus caminhos, porque ele fala da lei do pecado e ele fala da lei da salvação, né? Ele fala da escuridão e da luz, ele fala das trevas e ele fala da luz, que é Jesus Cristo. Ele explica que para sairmos da antiga lei do pecado só tem um jeito, é vir até Jesus e entregarmos a Ele. Amém? Então, aí vem terceiro lugar, é que ele foi comissionado pelo próprio Jesus Cristo. Amém? Então não existe dúvida, né? No momento daquele encontro que ele fica cego, então ali há uma conversão na vida dele. Quando ele diz: quando você persegue a um dos meus pequenininhos, a um dos meus filhos, a um dos meus irmãos, você está perseguindo a mim. Entendeu? Naquele momento ele entende que realmente a sua forma de pensar estava incorreta e que ele precisava haver uma conversão de dentro para fora, né? Uma conversão radical em sua vida. Mas um motivo que levou Paulo a ser um grande apóstolo foi as conversões em massa que aconteceram a partir dele, a partir da sua pregação, né? A partir da sua pregação. Essa foi uma resposta que veio e não demorou muito tempo, né? Paulo, ele fez a obra do Senhor com amor,
ele verdadeiramente se converteu ao Evangelho. Ele não se desviou de forma nenhuma. Pecava como nós, porque Paulo era homem igual a gente, também cometia seus pecados, seus deslizes, tinha os seus problemas do dia a dia, você entendeu? Mas era um homem compungido, era um homem que tinha um coração quebrantado, era um homem que não queria mais aquela vida de perseguir pessoas que ele fazia antes. Ele queria agora uma vida nova, uma mudança. Ele agora queria ganhar almas para o Senhor. A confirmação de Jesus, que estava comissionando Paulo, para nós entrarmos no nosso clímax, vem na resposta a Ananias. Quando Ananias questiona Deus, questiona Jesus Cristo. Mas esse não é o homem que persegue os cristãos e o Senhor quer que ore por ele? Então foi uma coisa, foi válido, né? Claro, né? Para Ananias foi uma pergunta válida. E Jesus Cristo entendeu a pergunta dele. É a pessoa que está perseguindo o crente de uma hora para outra. Jesus Cristo chega pedindo para que ele ore. Então, em uma visão, né? Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltassem a ver. O Senhor chegou para Ananias e disse: ore por este homem, porque ele será de grande valia para a minha obra. Amém? Então aqui está, né? O capítulo de número 1. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ou seja, Paulo se tornou livre do pecado com liberdade para pregar. Paulo se tornou livre do pecado com liberdade para ser apóstolo. Paulo se tornou livre do pecado porque viu Jesus Cristo face a face. Se tornou livre do pecado porque Ananias orou por ele e a sua visão voltou e ele viu o poder sobrenatural de Deus. E pelas conversões que veio através da sua missão, da sua obra, né? Da sua obediência. A partir daquele momento se tornou um homem obediente a Jesus Cristo, né? Então Paulo, ele se tornou um dos maiores escritores da Bíblia. Paulo escreveu várias cartas, né? A partir de Atos dos Apóstolos, Paulo escreveu várias cartas, né? Todas elas com a importância enorme. Até hoje, Paulo continua pregando através das suas cartas, né? Da sua sabedoria e da sua inteligência, que foi dada pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aí está, né? O motivo da liberdade de Paulo, né? Quem é que não quer ter um motivo desse? Todos nós queremos, né, irmãos? Sermos libertos por Jesus e se tornar um grande apóstolo, né? Não porque temos que estar dentro de uma igreja lotada de pessoas para dizer: olha, eu sou apóstolo, quero sair em todas as televisões, dos rádios, quero todos os holofotes em cima de mim. Não é isso. É ser um apóstolo para pregar no ônibus, nas praças públicas. É ser um apóstolo para, em qualquer lugar onde você chegar, proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é ser aquele crente bitolado que está todo dia dentro da igreja, mas que não faz nada para a obra do Senhor. Não adianta. Pregar dentro da igreja é fácil. Eu quero ver você pregar lá fora, né? Lá fora, pregando e sendo perseguido. Não uma perseguição tão ferrenha como era antigamente, né? Mas uma perseguição por palavras, né? Isso, com certeza, a gente tem sofrido, né? Para entrar no nosso clímax, né? Na nossa conclusão, eu quero fazer uma pergunta. Já que o versículo é todo de pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Nos dias de hoje, ainda existem cristãos perseguidos? Certo? A resposta é sim, irmãos. Infelizmente é.
esquecem. Existe ainda cristãos perseguidos nos nossos dias, né? Todo cristão que prega a verdade, ele é perseguido. Pode ter certeza disso. Porque, infelizmente, a obra de Deus hoje, as pessoas estão muito preocupadas mais em buscar as coisas terrenas. E Jesus foi bem claro, ele disse: buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, ainda há perseguição dos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, deixe seu like e inscreva-se no meu canal.